Olá, sejam muito bem-vindos. Gilcimar Brito por aqui. É um prazer imenso estar falando contigo mais uma vez. E nós vamos começar o nosso podcast, mas antes eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é: compartilhe com seus amigos essa mensagem. Nós estamos aqui para contribuir positivamente com a sua vida, com os seus negócios. E o segundo pedido é: prestigie os nossos patrocinadores. Você vai ver aqui na sequência do vídeo a marca dos nossos patrocinadores passando e eu te convido de todo o meu coração para que você possa prestigiá-los, porque é com eles que nós conseguimos levar essas mensagens especiais para você que está do outro ladinho, tá bom? Então, confere aqui na sequência a marca, a propaganda dos nossos patrocinadores maravilhosos e eu já volto para mais um super podcast, Gilcimar Brito Podcast para você. Fala, campeão! Estamos começando mais um Gilcimar Brito Podcast e é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E hoje nós estamos naquele clima de folia, porque é terça-feira de carnaval, 21 de fevereiro de 2023, e nós estamos aqui agregando valor na sua vida, compartilhando o que nós acreditamos, né? O nosso podcast é de empreendedorismo, é de propaganda, é de marketing e agora nós estamos com uma pegada de trazer 2 episódios por semana para você e hoje, terça-feira, o nosso papo vai ser um pouco mais técnico, né? Nós vamos falar sobre temas que podem agregar positivamente aí na sua empresa, no seu negócio. Eu já falei um pouco sobre rádio indoor, né? Se você não acompanhou esse bate-papo, dá uma passadinha lá, ó, no nosso YouTube, volta lá o episódio, porque na semana passada nós falamos sobre a rádio indoor e sobre a importância da rádio indoor para dentro do seu negócio. Tivemos também aqui na quinta-feira passada um bate-papo super especial com a equipe do CELC, Centro Educacional Universidade da Criança, que fica em Bom Jardim. E hoje nós vamos falar sobre rede social. Tá todo mundo com o celular na mão e é muito importante que você esteja na rede social e é isso que nós vamos falar aqui hoje. E para esse bate-papo eu trouxe uma pessoa que eu sou apaixonado, uma pessoa que eu segurei no colo. Sabe por quê? Porque é o meu irmão amado, Vinícius Brito, ele que tem mais de 10 anos dentro da propaganda e do marketing, iniciou junto com a gente. Fico muito feliz e muito grato a Deus de poder ter agregado positivamente nesse início. E assim, uma pessoa autodidata que foi aprendendo e foi se especializando e com cursos e qualificações. E eu tenho o maior orgulho, não só porque é meu irmão, mas pelo profissional que ele vem se tornando cada dia mais. Vinícius, seja bem-vindo ao Gilcimar Brito Podcast. Valeu, brother, meu irmão querido, uma pessoa que eu admiro muito. Agradeço muito o espaço aqui. Uma excelente noite também a todo mundo que está acompanhando aí o podcast. Isso aí. Então, ó, lembrando que o nosso papo, ele vai ao ar ao vivo através do nosso YouTube, Gilcimar Brito Podcast, através também do Spotify, através da TV Interior e através da TV Norte Fluminense e do Guia Serrana, aplicativo de multifuncionalidades aqui de Nova Friburgo. Então, você que está chegando agora, sinta-se abraçado pelo seu amigo Gilcimar Brito. E lembrando que o nosso papo também tem as pessoas que vão assistir agora, né, Vinícius, à noite, mas tem aquelas que vão assistir de madrugada, de manhã, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, independente do dia e do horário que você estiver assistindo, o meu beijo carinhoso para você. Se esse conteúdo aqui fizer sentido na tua vida, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do bate-papo, deixa também a sua sugestão, tipo, Gilcimar, eu queria, cara, que você se aprofundasse em tal assunto, eu queria que você trouxesse tal assunto para o nosso bate-papo, porque o nosso objetivo com o nosso podcast é isso, poder agregar positivamente dentro desse cenário do empreendedorismo que nós acreditamos demais, dentro da propaganda, dentro do marketing, e diferente de algumas pessoas acham, propaganda e marketing não é despesa, é investimento. Exatamente. Né, é totalmente diferente uma coisa da outra. Exatamente, porque o investimento, né, despesa é algo que você tem e você não tem o retorno daquilo. Né, investimento é algo que você, já diz o nome, você está investindo naquilo. Então você espera, consequentemente, o retorno financeiro do que você investiu.
Isso aí. E você vê, aqui mesmo, aqui nós já temos um exemplo de uma criação do Vinícius, que foi a nossa logomarca, Gilcimar Brito Podcast. A gente poderia estar tomando aqui a nossa água e uma canequinha mais simples, mais barata. Sim, sim. Só Mas que isso aqui é uma valorização da marca, né? Só que eu não estaria me posicionando, né? Não estaria fazendo uma propaganda da minha marca. Já tá aparecendo para você que tá do outro lado, ó, meu nome aqui, minha foto linda, maravilhosa e a nossa logomarca. Isso é até também. interessante, a gente vê isso aí muito em filme, né? Em filme, que se tem um patrocínio, às vezes, de uma empresa, né? Você vê que tem lá, o pessoal não fala no filme, mas às vezes tem uma garrafinha de uma Coca, o cara sai de um carro numa determinada marca. Então isso é muito interessante, vai trabalhando isso aí no subconsciente das pessoas. É uma propaganda indireta, né? Sim, e falando sobre isso, da questão de ir trabalhando no subconsciente, tem um filme que é com Will Smith, não sei se é Jogada de Mestre, alguma coisa assim, que uma das cenas foi isso. Eles foram trabalhando ao longo do dia na cabeça de um cara um determinado número. Na hora que chegou a noite, ele falou exatamente aquele número, porque eles foram trabalhando na mente dele, por exemplo, o 9, acho que não me lembro exatamente se era o 9, mas foram trabalhando ao longo do dia, em tudo que aparecia, em um balão aparecia o 9, lá no jogador de futebol que arrumou uma briga dentro do campo era o 9, tudo isso para na hora que chegasse a noite, o 9... Sim, esse filme é bem interessante, que ele ensina uma mulher a apostar, não é isso? Num cassino, algo não fale assim. que a mulher é uma morena bonita, porque a sua futura esposa tá aqui do ladinho, aqui nos bastidores. Não. Eu só tenho olhos por uma mulher. Sou um cara bom, hein? Sou um cara sábio. Isso aí. Inteligente. Isso aí. E, Vinícius, então, nós vamos entrar nesse bate-papo, mas deixa... inclusive, tá aqui a sua marca passando aqui no nosso podcast também. Eu já te agradeço pelo carinho, pela parceria, né? Todas as nossas criações. Sempre que a gente tem um sonho, tem um projeto, você é o primeiro a estar lá incentivando a gente, construindo artes maravilhosas para a gente poder promover os nossos projetos, nossos empreendimentos. Então, muito obrigado, né? E é um prazer imenso para a gente ter você como nosso parceiro aqui no podcast também. Valeu, o prazer é todo meu. E vou passar aqui, Vinícius, os nossos patrocinadores para a gente iniciar o nosso bate-papo. A gente tem vários patrocinadores maravilhosos e sem eles a gente não conseguiria levar mensagem de valor para a galera que está do outro ladinho. Então deixa eu compartilhar com essa galera os nossos patrocinadores. O nosso agradecimento especial a toda a equipe da KingCell que fica em Bom Jardim, na rua Getúlio Vargas. E lá tem manutenção de celulares, tem venda de aparelhos e muito mais para você. KingCell, um abraço carinhoso para o meu querido Hugo e para toda a equipe da KingCell. E o nosso muito obrigado também à Ville Comunicação Visual. A gente está falando aqui de marketing e é muito importante o seu posicionamento, a imagem da sua empresa. E a Ville Comunicação Visual ele vai fazer aquele banner bacana, aquela fachada que vai realmente chamar a atenção do seu cliente. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros da Mobiliária Nova Friburgo, que inclusive é cliente também do meu querido Vinícius Brito, nosso querido João. Então, João, um abraço para você, meu amigo, e todo o pessoal da Mobiliária Nova Friburgo, que fica aqui na rua Moisés Amélio, no centro de Nova Friburgo, e tem tudo para deixar a sua casa linda, maravilhosa, com promoções incríveis para você. E se você precisa daquela corretora de seguros, onde a galera não está só preocupada em te vender um seguro, mas preocupada em sim fazer um trabalho de consultoria que você possa ter o melhor, entre em contato com a GJM Corretora de Seguros e você vai ter o atendimento que você precisa e que você merece. Nosso muito obrigado também. Nosso podcast agradece demais a Facilita Rádio na Loja, que é a nossa empresa de rádio indoor, de rádio para lojas, onde dentro da sua empresa, eu sempre falo o seguinte, dentro da sua empresa tem que tocar propaganda só sua, não pode ter propaganda de mais ninguém dentro da sua empresa, a não ser que eles estejam te pagando. E para isso, nós recomendamos que você tenha uma rádio interna, que são o quê? Playlists personalizadas e nos intervalos dessas músicas vão tocar propagandas para potencializar e promover os seus produtos. O nosso muito obrigado também aos nossos parceiros da Rejá, Drogaria Rejá, que fica no coração de Bom Jardim, tem plantão 24 horas e aquele atendimento de primeira para você. Muito obrigado a toda a equipe da Rejá. O nosso muito obrigado também a Autopeças Bom Jardim, que fica em Bom Jardim e também em Nova Friburgo e em qualquer lugar do Brasil, através do site, anota aí, autotem.com.br, peças e acessórios há mais de 25 anos no mercado. Nosso muito obrigado também a ele, Vinícius Brito, designer gráfico, mas isso aqui eu não vou fazer a propaganda agora não, Vinícius, porque depois você vai fazer uma propaganda mais completa do seu produto, tá bom? Então esse é o nosso primeiro bloco de patrocinadores aqui do nosso Gilcimar Brito Podcast. Deixa eu voltar aqui para a TV, que nós temos também vários patrocinadores, apoiadores, que enquanto a gente vai batendo papo aqui, você vai conferindo quem são eles, para que você possa prestigiar, beleza? Vinícius, então hoje o nosso papo é mais técnico, eu só quero primeiro que você me dê uma pincelada, quando que você começou a trabalhar com design gráfico, como é que começou essa história? Então, a gente sempre, né, sempre junto, acompanhando os trabalhos, foi por volta, acho que eu tinha 14 anos, né, 14
para 15 anos. A gente começou junto também, né? Você tentou me levar para esse lado também da comunicação, da rádio e tal. Apesar de ter uma voz parecida, né, o pessoal confunde muito, sempre falando que a gente tem uma voz parecida. Mas eu até gosto, né? Mas realmente eu fui me descobrir e gostar mais dessa questão das artes, né? As artes gráficas, do design, né? De combinar as cores, isso que me chamou mais a atenção. E nós tivemos lá no Trevo de São José do Ribeirão, né? A gente tem que mandar um beijo carinhoso pro Valadar, pra Lúcia. Nós tivemos lá o nosso estúdio e o nosso espaço também, onde nós fazíamos materiais gráficos para as empresas, recorte eletrônico, faixas, esses trabalhos de adesivos, né? Esse trabalho para as empresas. E foi aí que você iniciou, né? Lá com seus 14 para 15 anos. Isso, a gente começou... Foi que ano isso? Tem um tempo já. Já tem um tempo, tempo né? bom. Eu tinha... Inclusive, você acabou de fazer, então, tem 10 anos. Tem 10 anos atrás, 10 2015. Não, 2015 não, 2023, 2023, 2013, né? 2013, isso aí. 2013. Você faltou aula de matemática, né? Você pulou aula de matemática. Foi por aí, então, né? Por volta de 2013, que a gente começou fazendo material gráfico, fazia os trabalhos também de motopropaganda, né? E ali eu comecei a mexer nos programas de design, né? Eu comecei a fazer umas coisas ali, fazia umas coisas bem feias, né? De começo, e o detalhe é que eu comecei a aprender mexendo, né? Já tinha muita coisa no YouTube, né? Mas não era tão conhecido, né? A gente não tinha tanta referência assim. Então eu acabei aprendendo mexendo na marra, né? Hoje em dia, até destacar, né, que hoje em dia, quem quer realmente fazer alguma coisa é muito mais fácil, né? Então eu acho que hoje em dia o pessoal, eles têm muitas desculpas, né, do que para não fazer alguma coisa. Porque se o cara quiser, é só abrir o YouTube que dá para aprender. Isso aí. Só que aprender dá trabalho, trabalhar dá trabalho, isso que talvez afaste algumas pessoas. Porque dar uma desculpa é mais fácil do que correr atrás. Então, isso aí sempre tem. Mas, e aí, Vinícius, você foi fazendo esse trabalho da arte e o nosso bate-papo aqui, eu sei que se a gente for se aprofundar em rede social, se a gente for se aprofundar em arte, né, cada tema que a gente vai abordar aqui um pouquinho, a gente poderia passar aí horas falando só desse tema. Sim. Né? Mas a nossa proposta com o nosso podcast é realmente assim, ajudar as pessoas dentro do empreendedorismo, dentro da propaganda, dentro do marketing. Então eu acho que é dar uma luz, né? Exatamente. É fornecer para a pessoa uma luz. Que as pessoas têm muito, a gente vê isso, o brasileiro ele é um povo muito empreendedor. Mas eu acho que, até no começo lá, né, eu lembro da gente que a gente fazia as coisas, mas só fazia. A gente tinha o objetivo de fazer, mas não tinha a técnica para poder fazer. Então é muita energia desperdiçada, dinheiro, e você não tem resultado. Por isso que hoje em dia, até uma dica, você vai empreender alguma coisa, é importante estudar bem antes de você começar, né? E investir realmente em marketing. O marketing ele é venda. Mas se a gente pudesse resumir o marketing, né? Lógico que existe muito mais coisa por trás disso, mas é a venda. O objetivo do marketing é vender. É um produto, um serviço. E qualquer empresa, independente do que você faça, se você não vender aquele produto, não vai ter receita. Exatamente. O único jeito de fazer dinheiro é vendendo. Exatamente. Se você não vende, consequentemente, você vai ter que fechar a loja. Isso aí, loja, ou seja, uma prestação de serviço, o que seja. E a venda não está só no produto, né? A gente se vende a todo momento, né? Por exemplo, você vai pedir um emprego, uma pessoa vai pedir um emprego, ela se vende para o contratante, né? Então, a venda está no dia a dia. E aí, erroneamente, e eu sou muito grato a Deus, lá em 2014 eu tive uma oportunidade de conhecer o mundo das vendas através do marketing de relacionamento e aí entender mais e se apaixonar ainda mais pela venda, porque nós não somos educados pelo nosso sistema a gostar de venda. Sim, porque a gente tem muito na mente, né? O pessoal tem muito na mente que a venda é aquele cara que bate na sua porta te oferecendo um produto. Ou então a venda muito daquela pessoa chata, né? Que vai ficar, exatamente, vai ficar te enchendo a paciência para você comprar algo. Exatamente. E a venda não é só isso. Na verdade, é muito mais do que isso. A venda é uma oportunidade de você solucionar o problema de alguém. Então, se a pessoa se porta como um solucionador, é aonde ela vai ter muito resultado. E até porque, assim, tudo no mundo é venda. Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo o seu tempo para alguém. Tudo é venda. Sim, com certeza. Mas aí isso já rola um outro podcast para a gente falar sobre isso, né? Mas vamos falar hoje sobre rede social e design gráfico. Sim. Né? Lembrando que a gente vai dar uma pincelada, né? Porque é um assunto, se a gente fosse se aprofundar a cada coisa, a gente ficaria aqui 2, 3 horas falando. Então a gente vai dar um
um geral, né? Um bizu por cima aqui para quem está começando realmente e quer montar uma estrutura de uma rede social profissional. Então a gente vai falar hoje mais resumidamente. Isso aí. Inclusive, eu quero falar contigo que tá do outro ladinho. Se você acha importante, Josimar, cara, eu acho que seria muito legal se aprofundar nessa questão da rede social, explicar mais pra gente sobre as redes sociais. Nós podemos fazer mais episódios sobre esse tema, porque esse é o nosso objetivo. Eu vejo, assim, que nós precisamos agregar, porque não adianta a gente falar mal do sistema, né? Eu sou totalmente contra o nosso modelo de colégio que nós temos, que ele não educa pra vida, ele não educa pra gente ir pro mercado de trabalho de uma forma qualificada, ou para ser funcionário ou para ser patrão. Só que não adianta a gente ficar agarrado no que a gente não gosta. E o interessante do colégio é uma coisa que eu sempre falo: o cara estuda muito e sai apto a estudar mais. Se você quiser se aperfeiçoar em alguma coisa, você tem que estudar mais. Sim, sim. Então isso só te deixa pronto para você estudar mais. Eu acho que interessante, né, nos colégios ter mais um curso técnico e escolher se realmente a pessoa quer. Eu quero seguir tal carreira, já ter um direcionamento. Porque a gente estuda várias coisas, várias fórmulas matemáticas que a gente não usa na vida. A gente estuda o nome do magma pra saber que esse trem tá dentro da Terra aqui, mas se der merda a gente tá lascado, mano. Sim, sim. Né? Só se eu for cientista, né? Aí eu preciso saber o nome de tudo aqui, porque eu vou ser uma das pessoas que vou tentar, sei lá, interromper a explosão da Terra, alguma coisa assim. Então, exatamente. Mas eu acho que teria que ser assim. Você estuda tal coisa se você quer seguir naquela área. Então é realmente uma coisa que você vai usar depois. Então, fórmula, exemplo do cateto, hipotenusa, o cara só vai usar se for um engenheiro, né? Um arquiteto, algo na área assim. Então, eu acho um desperdício de energia ali e de tempo, que a pessoa perde muito tempo. Com certeza. Mas aí nosso propósito com o Gilcimar Brito Podcast, Vinícius, é justamente sobre isso. Né? O que o sistema não ensina, o nosso objetivo é ensinar. É poder compartilhar com as pessoas para que a gente possa agregar de verdade, para que a gente possa ajudar as empresas a prosperar e ajudar as pessoas que têm vontade de montar um próprio negócio a prosperarem, independente do porte dela. E eu acredito que nós não tropeçamos nas grandes pedras, porque as grandes pedras são fáceis, nós estamos vendo a grande rocha, só que nós tropeçamos nas pequenininhas, e são as pequenininhas que fazem nós termos fracasso nos nossos negócios ou na nossa vida como um todo. E aí nós vamos falar hoje sobre as pequenas pedrinhas dentro dessa linha do marketing. E o nosso tema do nosso bate-papo é isso: como construir uma rede social profissional. Primeiro, Vinícius, por que é importante ter uma rede social? Então, a gente está vivendo uma era de tecnologia, né? E a gente pode falar também agora do período da pandemia. A gente viu um crescimento, assim, da rede social extremo, né? A gente cresceu muito nesse período, o pessoal, né, não podia sair. Então, a compra na internet, as vendas online, os deliveries, teve assim um boom muito grande. Então, o pessoal já está muito atento a isso. E a questão também de procurar, né? Antes, o pessoal tinha que sair procurando alguém que faça um serviço, perguntando. Hoje em dia, no celular, você procura, né? Exemplo, você precisa de um mecânico, você procura no telefone. Então, hoje, a base de pesquisa é o celular. Então é importante você estar na internet. E o legal também, Vinícius, igual nós temos a nossa mamãe lá, a Dona Maria, que está sempre prestigiando o nosso bate-papo. Então, um beijo para Dona Maria, para o papai Vilmar lá. E você vê, mamãe mesmo tem mais de 50 anos e ela tá com o celular na mão. Exatamente. Tem Facebook, tem Instagram, mexe na rede social de uma forma geral. Assistindo o podcast, mandar até um beijo para... Com certeza tá lá assistindo a gente. Então, mamãe, beijo carinhoso para mamãe, papai, estão lá costurando, né? São isso. Empreendedores também. Empreendedores demais, guerreiros demais, estão lá trabalhando e assistindo a gente aqui. E você vê, estão na rede social. Então, acho que isso é um ponto muito legal, né? Lá atrás, tinha-se um público até determinada idade que estava na rede social. Hoje tinha não tem mais isso. Essa crença que era só para os jovens, né? Porque era, na época, lá atrás, era mais uma coisa mais jovem. Hoje não tem mais isso. Até nosso tio, né? Interessante contar esse fato. Nosso tio que não gostava de celular, né? Só usava aquele celularzinho pequeno. Hoje ele tem um celular desses mais novos, né? Que tem touch e tal. Ele agora não troca o celular dele porque ele é mais antigo. E não só pela vontade, mas pela necessidade. Exatamente. Ele teve que comprar o celular com mais funções por causa... para usar o WhatsApp. Usar o WhatsApp, né? Usar o aplicativo, porque ele é carreteiro, então usar um aplicativo específico lá da fábrica. Exatamente. Só que aí pela necessidade, ele também Sim, pela necessidade, se apaixonou. Mas aí agora ele já assiste o YouTube, ele já é um potencial cliente de um outro produto que aparece ali no anúncio. Isso aí. E, Vinícius, mas pode ter uma rede social de qualquer jeito? Então, não pode ter. Por quê? Com essa referência, o pessoal busca muito na internet.
E com essa busca também, muitas empresas foram para a internet. Então, o pessoal já está se atentando. Então, se você está na internet de uma forma amadora, não tá legal aquilo ali, porque é uma referência, cara. O cara procura ali referência. Exemplo, se o seu trabalho não é bacana, aquilo já não gera uma credibilidade. Então, o cara entra ali, por exemplo, no Instagram e vê que o serviço não tá legal, as imagens não estão bacanas, isso não passa credibilidade. Não é que o trabalho não seja bacana, talvez a pessoa seja um excelente profissional, mas só que não é só ser, mas parecer. Exatamente, Ele tem que mostrar porque isso na rede o social. ditado, cara, aparência, primeira impressão é o que fica. Uhum. Então, se você entra ali e não tá legal, realmente o que transparece é que o trabalho também não é tão bacana. Se a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela não vai saber que aquilo ali é porque o cara não sabe cuidar da rede social. Não, ela vai achar, poxa, que Instagram feio, cara. Automaticamente ela pensa o quê? Nossa, que loja feia. Exatamente. Nossa, que serviço mal prestado. Exatamente. Se você não está de forma bacana, pode ter certeza que o seu concorrente tem uma rede social profissional. Então, se você não quer ficar para trás, você tem que ter uma rede social bacana, apresentável, que vende, né? Ela tem que, a função da rede social é despertar o interesse da pessoa, do cliente. Uhum. E nós temos várias redes sociais, eu acho que se a gente for também entrar em todas elas, a base é a mesma para todas, né? Só que se a gente for entrar em todas também dá um podcast para cada rede social dessa. Exatamente. Hoje a gente tem muito, principalmente usado pelas empresas, o Instagram. Sim, Então o acho que Instagram, ele cresceu muito, né? Veio primeiro o Facebook, depois veio o Instagram, e hoje em dia o Instagram ele é a ferramenta mais utilizada aí pelas empresas. Primeiro veio o Orkut, que não era da sua época. Né? Isso aí foi antes, no começo da internet, né? Isso aí, eu tinha o meu Orkut. E aí, mas aí então vamos dar uma focada no Instagram. Lembrando que essa mesma leitura do Instagram vale para o TikTok, vale para o Facebook, vale para o YouTube, vale para qualquer outro canal. Mas uma leitura em um Instagram, tipo, a pessoa tá lá agora, tá montando a quitandazinha dela, montando a padaria, ou então montando algo que ela vai ser prestadora de serviço. Vamos fazer então uma leitura dessa? Tipo, como que eu faço um Instagram ali bonito, organizado, profissional? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então tá, primeiro passo, o arroba. O que é o arroba para as pessoas que não sabem? Então, pra gente lá na roça, o arroba, só pra não perder a piada, lá era o arroba de boi, né? A gente tinha os arroba lá. Mas no Instagram, o que é o arroba? Então, no Instagram, o arroba é basicamente o nome de pesquisa ali. Um nome de usuário, né? Você entra num determinado site, né, exemplo, um site de jogos, vou dar um exemplo. Cada um tem um nome. No jogo ali, você não pode ter o mesmo nome. Da mesma forma, acontece no Instagram. Você tem um nome ali de usuário e cada um tem o seu. Você não pode ter um nome repetido. E o arroba, basicamente, é o nome que a pessoa vai fazer ali na hora da pesquisa. A pessoa vai te procurar, Gilcimar Brito. Então, ela vai pesquisar esse nome ali. E aí ela me encontrou num seminário, num curso, e aí ela tirou uma foto comigo e ela vai me marcar lá no Instagram. Exatamente, ela vai marcar pelo arroba. E automaticamente ela vai procurar o quê? Gilcimar Brito. Exatamente. E aí, se eu coloquei lá, brito.gilcimar.x, é bacana isso? Não, interessante que a pessoa coloque o nome completo. Eu até falo com a minha digníssima, que ela... Tem um pessoal que coloca o sobrenome primeiro. Isso aí dificulta na hora da pesquisa. Porque a pessoa não... Logicamente, ela vai procurar o nome primeiro da pessoa, né? Para poder achar. Exemplo, Gilcimar Brito. A pessoa vai pesquisar Gilcimar Brito. Então, é interessante que a pessoa... Que às vezes é necessário fazer um complemento, né? Porque já tem um nome com um usuário com aquele nome. Então, é interessante que esse complemento seja no final. Exemplo, Gilcimar Brito Oficial, ou Gilcimar Brito Podcast. O interessante é que todo complemento que você precise fazer para completar o nome, ele seja no final. E sem colocar no meio do caminho, tipo, ponto, underline, tracinho. Porque isso aí, o Instagram ele vai dar a entrega ali na pesquisa, vai entregar o que você digitou. Se você digitou Gilcimar Brito, ele vai mostrar primeiro o Gilcimar Brito. E se você, né, depois que ele vai mostrar as outras opções. Então, é interessante você manter sempre o seu nome, o nome da empresa também, da mesma forma que ela aparece, que você acha que o pessoal vai pesquisar. E aí, deixar os complementos para o final. Exatamente. Trabalha a base inicial, no caso, o nome, se for uma pessoa física, prestador de serviço, e se for uma empresa, por exemplo, aqui a gente está passando um parceiro nosso, Cine Lingerie. Mas não tem como eu colocar Cine Lingerie, porque já tem lá. Então, você pode colocar Cine Lingerie,
NF, por exemplo, Nova Friburgo. Sim, sim. Né? Então, trabalhar esse complemento no final do nome. Exatamente, porque a pessoa vai fazer a pesquisa pelo nome. Né? O cara não vai procurar, por exemplo, lingerie cine. Até logicamente não faz muito. Não tem lógica, né? Uhum. Perfeito. Então, arroba, você que está aí do outro lado, ó, se o seu arroba tem aqueles underline pelo meio do caminho, né? Isso a gente vê muito, né? Né? Inclusive, Underline, falamos recentemente com um amigo underline. nosso que montou o nome do estabelecimento dele com um monte de underline no meio do caminho. Underline, isso aí dificulta muito na hora ponto, de vírgula, aparecer. traço. Além de ficar feio, né, cara? Fica bem feio. Não faça isso, não. Então, fica a dica para você aí. Segundo ponto, nós vamos falar agora sobre a questão de logotipo, que é a bolotinha lá, né? Que é aquela bolinha onde vai aparecer a foto da pessoa ali ou a marca da empresa da pessoa, né? O logotipo, que na verdade é a foto de perfil, né, do Instagram. Quando você é um prestador de serviço, uma pessoa tem uma foto de perfil, uma empresa, você vai colocar ali o logotipo. Show. E aí, entrando em logotipo, deixa eu pegar aqui um parceiro nosso aqui pra gente colocar um logotipo aqui pra gente ver. De preferência, vamos pensar aqui em um que você tenha feito aqui. Tem algum aqui que você tenha feito? Tem o meu, nós temos o clientes, seu mesmo, aqui, temos clientes aqui, mas eles já tinham um logotipo. Né? Mas no caso aqui, a sua logotipo mesmo, aqui já tem um logotipo, que a minha sua, a gente usa o Brito até, é uma estratégia de marketing nossa, sim, que a gente sim. usa... Até porque a gente indica, né, indica ambos os trabalhos, então, se alguém chega a mim, eu te indico, se chega a você, você me indica. Então, é interessante. Show. E aí, falando do logotipo, né, a gente tem aqui tanto o Gilcimar Brito quanto o Vinícius Brito, a gente, por estratégia nossa, a gente trabalha o mesmo Brito. Né? E aí, falando um pouquinho da logo, do logotipo, o que é interessante a pessoa, na hora dela criar um logotipo para ela tomar os cuidados? Então, o interessante é a pessoa seguir sempre o mesmo padrão. Existe, claro, uma variação do logotipo que você vai usar em determinado material, né? Então, tem essa variação. Mas o interessante é que o cara não fique mudando, né? E siga o mesmo padrão nas redes sociais, o mesmo padrão no material impresso, no material de uso dos funcionários. Então, que você siga o mesmo padrão. E, inclusive, no Instagram, nas postagens também, o mesmo padrão de cores. Isso aí você vai gerando uma identidade. Então, quando você começa a usar isso, a pessoa vê, opa, viu um post aqui com essas cores e tal, é de tal empresa. É igual a própria pessoa, né? Tipo, um dia eu tô de barba, outro dia eu tô sem barba, um dia o cabelo tá preto, outro dia o cabelo tá Exatamente. vermelho. Às vezes é uma pessoa que usa muita barba. Quando tira, parece que é outra pessoa. Uhum. A gente, né, parece que tá diferente e tal. Então é importante que a pessoa tenha cuidado com a logotipo dela lá. E quando é um prestador de serviço, até com a própria foto ali, né? Trabalhar a mesma identidade, né? Exatamente. Tipo, o meu Instagram mesmo, eu trabalho sempre a mesma foto com fundo laranja. Se futuramente, na hora que eu for mudar a foto, é claro que a gente vai ficando com aparência mais velha, né? É certo que eu tenho essa carinha aqui de 16 anos, mas eu já tenho 25. Então, vou sempre manter o fundo laranja. Que isso aí a pessoa sabe, opa, tem um fundo laranja ali, já vai remeter direto a tal pessoa, tal empresa. Isso aí. E sendo prestador de serviço, Vinícius, é interessante que a pessoa também, trabalhando a própria foto, que ela trabalhe mais essa parte aqui do rosto. Sim, porque a pessoa vai conseguir identificar quem que é aquele prestador de serviço. Exatamente. Isso é um padrão, se você é prestador de serviço, fazer uma foto nítida, geralmente pegando da parte do tronco para cima, né? Da parte que mais do pescoço, aparecendo mais o rosto. Isso é interessante. E para a empresa, fazer de forma que a logo, igual aqui, Gilcimar Brito Podcast, que encaixe realmente o nome dentro da bolinha. Porque eu vejo empresas, por não saber, lógico, né? Ela vai lá e coloca a logo que ela pegou lá no computador dela, mas que estava em proporções diferentes. Na hora que ela coloca ali, aparece só o B, aparece uma parte cortada. Sim, exatamente. A foto pro perfil, ela tem uma medida mais técnica, vamos dizer. A medida exata é 720 por 720 pixels. Mas não precisa ser exatamente isso, desde que ela for um quadrado. Porque esse quadrado, ele se transforma num círculo. Então, você pode fazer o quadrado. Se você conseguir, por meio de alguma ferramenta e tal, fazer um círculo em cima desse quadrado, você vai saber exatamente onde que vai cortar ali na hora do Instagram. Por exemplo, você usa para fazer lá dos seus clientes o Corel. Eu uso a ferramenta de edição que é o CorelDRAW. E aí lá no CorelDRAW você já coloca a logo da pessoa e já faz aquele círculozinho ali para ver como que vai ficar, exatamente, encaixar. Eu faço a dimensão da logo dentro desse círculo, porque é onde vai cortar. Então eu consigo colocar a logo, porque a bolinha é pequenininha, então eu coloco ela o tamanho maior que dá para colocar sem cortar. Então é interessante você ter esse cuidado também.
Show, beleza. E também na hora de criar a logo, pensar em detalhes que possam remeter, né? Se pensar nossas marcas aqui, a gente trabalha sempre com. A gente trabalha promovendo aumento de venda dos nossos clientes, fortalecimento de marca, Sim, economia sim. para os nossos clientes. Então, assim, a gente trabalhou essa seta de crescimento, Sim, sim. né? Já bem pensada nesse Sim, a sentido. simbologia, isso aí a gente vai entrar mais a fundo num outro podcast. A questão de simbologia, né? A questão das cores. Isso é interessante, que eu trabalho muito isso aí, quando a pessoa vai fazer um logotipo. O pessoal sempre vem com uma ideia, né? A gente tenta refinar a ideia que a pessoa tem. E ela sempre vem com uma ideia do que usar e as cores. Muitas vezes não tem nada a ver com o segmento. É só porque ela gosta. Uhum. Então eu tento aconselhar a pessoa a trazer para umas cores que tem a ver com o negócio dela. Isso aí. Porque existe uma simbologia das cores. Cada cor remete a uma sensação, um sentimento. Então é interessante você saber, né, para poder utilizar em cada projeto. E aí esse cuidado é muito importante. Igual assim, às vezes colocar um fundo, né? A pessoa gosta muito, Sim, tipo, sim. sei lá, negócio de hortifruti, por exemplo. Ela quer trabalhar um fundo todo colorido. E aí o nome mesmo, que é o mais importante, não aparece. Exatamente, a gente vê muito isso. Mas isso aí É para um outro bate-papo. um outro bate-papo. Dando sequência lá na linha, nós fizemos já na linha de raciocínio do Instagram O arroba. o arroba, que é como onde as pessoas pesquisam para ser encontradas. Sim. A logotipo ou a foto de perfil. E entrando no nome de usuário, que uma coisa é diferente de outra. Sim, o nome de usuário é o nome seu mesmo, basicamente como você quer ser chamado ali no Instagram. Porque aí sim ele permite nomes iguais, né? Você pode colocar o seu, né? E o interessante é que você coloque o complemento também, porque ele facilita na hora da pesquisa, são palavras-chave. Exemplo, no meu eu coloco Vinícius Brito, designer gráfico na frente. Isso aí vai facilitar na hora da pessoa fazer a pesquisa. Isso aí. No meu lado eu coloco Jucimar Brito, propaganda e marketing. Inclusive, você que está acompanhando a gente, segue a gente no Instagram. Exatamente. Né? Clica lá, Vinícius Brito, designer gráfico, Jucimar Brito, propaganda e marketing. Segue a gente no Instagram, que vai ser um prazer imenso. Se você está no YouTube, o link está aqui embaixo para você. E aí, Vinícius, beleza. Temos lá o nome do usuário, tá bonito. Agora, bio. O que é a bio e como é que faz uma bio bacana? Então, a bio é basicamente uma historinha, né? Você conta um pouco ali de você. Ele tem um determinado número de caracteres. E eu vejo o pessoal cometendo muito erro nisso aí, que eles fazem um texto ali, cara. Monta um livro, basicamente, ali. Isso aí tá errado, não é bacana. Porque ali você vai destacar os principais pontos da sua empresa, né? Se você vende no varejo, atacado... Exemplo, uma empresa que vende, sei lá, lingerie. Você pode colocar ali, atacado e varejo, e venda para todo o Brasil, e logo abaixo o link do WhatsApp, que é o próximo passo que a gente vai falar. Isso aí. Então, o interessante é que você ali, ele tem um determinado número de caracteres. Pode ser muito mais do que eu vou falar, mas o interessante é que você coloque, no máximo, ali 3 linhas. Porque a partir de 3 linhas, ele, na hora do pessoal ver, e dá aquela opçãozinha ver mais. Tem muita gente que não vê, não clica. Isso aí. Por exemplo, na minha, lá eu coloco ajuda a sua empresa a aumentar as vendas, fortalecer a marca e economizar. Mais informações no link embaixo. Exatamente. Então, já, né, direto e reto. Exatamente. Não tem como explicar tudo ali em poucas palavras. Uhum. E aí é legal também de falar, Vinícius, que nessa bio não é possível ser algo clicável. Então não adianta botar ali o número de telefone, não adianta colocar ali um site, porque não vai ser clicável. Não vai ter como a pessoa clicar ali e direcionar para o site. A não ser que você tenha um perfil, a única coisa que dá para colocar clicável ali é se você tem um outro perfil. Aí você pode colocar um arroba que ele vai direcionar para o outro Instagram, por exemplo. E pegando já o gancho da questão do link do WhatsApp, que eu vejo muita pessoa colocando isso, o telefone, isso é chato, cara, isso me irrita. Porque às vezes a gente procura um telefone de uma empresa, a gente tem que ir lá anotar o telefone muitas vezes, porque às vezes eu particularmente não consigo decorar o telefone todo de uma vez só, quando é um celular, por exemplo, né? Então tem que entrar ali no aplicativo, né? Anotar o telefone, renomear, achar depois no WhatsApp o nome da pessoa, mandar uma mensagem. É muito mais fácil você ter um link do WhatsApp ali. Para quem não sabe, deixar até a dica de como se faz. Você pesquisa no Google, link WhatsApp, vai abrir, tem dezenas de sites que faz isso. Você cola o seu número lá, digita o número, clica em gerar link, ele já gera esse link, você copia, você entra lá no Instagram, vai ter uma opção logo embaixo dessa questão da bio, tem uma opção link. Então é só você colar ali. Você cola ele, dá OK, ele já se torna um link personalizado do WhatsApp. Quando a pessoa entrar ali, só de clicar no link, ela já vai ser direcionada para o WhatsApp da empresa.
Isso aí. E pensando nessa solução, nós estamos trabalhando uma novidade aí para ajudar as empresas justamente sobre isso. A gente percebe quanto que às vezes a pessoa também coloca um encurtador de link que é feio também, com as Sim, letras que sim. parece vírus. Então a gente tem, nós estamos aí no forno em breve, até comecinho aí do próximo mês, de março de 2023, nós vamos estar com uma nova solução aí, uma novidade, uma solução para as empresas, para justamente deixar ali o link profissional muito bonito, muito mais profissional mesmo. Sim, e até quando a gente tem até a opção de pegar direto o WhatsApp Business, mas é que nem você falou, fica estranho ali o começo. Que tem, Fica parecendo vírus, né? Porque númerozinhos doidos ali. exatamente. Então, se você tem um personalizado desse, dá mais segurança da pessoa clicar, porque muitas pessoas ainda não conhecem essa função. Isso aí. Apesar de ser muito antiga, algumas pessoas não conhecem. Muitas não conhecem. E ainda existe a possibilidade, inclusive a nossa ferramenta vai ter essa possibilidade também, de você colocar ali 2 números de WhatsApp, colocar ali 2 números de WhatsApp, o site. Exatamente. Então vai ter N isso. possibilidades. Sim, porque ele só permite um link. Então, se você coloca ou de um site, se você tem um site, ou o link do WhatsApp. E se você quiser colocar mais links, você tem que usar um programa, né, um site externo para poder gerar essa plataforma de links, né? Isso aí. Esse gerador de links externos. Então já clica aí no Instagram, sabermais.me, que em breve tem novidade para você. Próximo passo, Vinícius, os destaques, que são aquelas bolinhas que ficam ali debaixo da bio ali. O que são os destaques? Para que servem os destaques? O que é importante colocar no destaque? Então, o destaque ele é bacana, porque é o que eu falei, você pode trabalhar os segmentos que você atua ali nos destaques. Exemplo, você tem uma loja que vende variedades. Exemplo, roupa de cama. Você pode colocar ali no destaque, ao invés da pessoa ficar procurando no feed. Ela entrou, ela quer um produto específico. Ela pode procurar ali nos destaques. Isso facilita a busca das pessoas. São como se fosse títulos, né? Exemplo, roupa de cama, utensílios, né? Dando um exemplo de uma loja que venda isso. Então, ali facilita. Pode colocar um horário de funcionamento. Horário de funcionamento. Inclusive, um cliente, né? Eu fechei agora um cliente recente, que é de um açougue. Ele tinha, assim, o horário de funcionamento na bio, o slogan, tinha o endereço, o telefone. Então, estava gigantesco a bio dele e só dava para ver as 3 primeiras linhas. Então, estava, assim, chato e estava feio. E difícil até da pessoa identificar toda essa informação, né? Porque, como você Sim. falou, se ela não clicar no saber mais, ela não vai realmente saber que estava ali embaixo o telefone ou que estava ali embaixo o endereço. Ele tem 2 lojas. Então, tinha 2 números de telefone diferentes e a pessoa tinha que anotar os 2 se ela quisesse falar, né? Ter os 2 telefones da empresa. Então, ali eu criei um link para ele externo, num outro sistema. E a pessoa clica ali e já tem o acesso ao WhatsApp das duas localidades que ele tem a loja. Uhum. Então, facilita muito. Feed. Feed, para quem não sabe o que é o feed, são na hora que você entra no Instagram de alguém, são as fotos e os vídeos que você vê. Exatamente, você vai rolando ali, né? É o dia a dia que a gente vai postando. O pessoal posta uma foto, ele vai pro feed. Então, tudo que a gente rola ali, exemplo, no Instagram, aquilo ali é o feed de alguém que está aparecendo. Né? Na verdade, ele aparece feed e reels, né? Hoje no Instagram aparece os 2, né? Exatamente, feed, reels, o que aparece ali. Os patrocinados também aparecem. É uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, interessante ali, eu vejo muitas pessoas trabalhando errado. Né? Aquilo ali, eu entendo como se fosse um portfólio, cara. É um portfólio. Que ali a pessoa entra, ela vai ver os trabalhos que você já fez. Algo que interessante, né? Vídeos interessantes, por exemplo, de reels que a gente coloca ali. Então, e promoções, até uma dica mais interessante de você trabalhar promoções. Quando elas têm uma data, né, muito específica, trabalhar mais no dia a dia no Stories. Trabalhar essas promoções no Stories. Porque, e o Stories é um local onde que você vai trazer a pessoa para uma audiência no dia a dia contigo, né? Exatamente. E o Stories ele é uma coisa mais informal, né? Você não tem que fazer uma mega produção para passar no Stories. Que ali, deu 24 horas, ele some. Então, essa questão mais profissional ela tem que ir para o feed, que é algo que vai ficar. E o bacana, Vinícius, e falando dessa linha, né? Você atende várias empresas. E o bacana é um conciliar uma arte bonita, bem preparada por um profissional, com um fator humano, né? A gente sempre fala isso com os nossos clientes também, dele fazer essa associação de artes bonitas, mas com o humano. Exatamente, porque o que acontece? Pessoas fazem negócio com pessoas.
Então é muito interessante você estar aparecendo ali no feed da sua empresa, ou pelo menos no Stories, né? Temos vários clientes, né? Às vezes é difícil convencer o cliente a fazer isso, por causa da vergonha também que eles têm de aparecer. Mas isso é fundamental, porque a pessoa vai gerando meio que uma empatia pela pessoa, né? Então ela acaba sendo, sei lá, um amigo seu ali no Instagram, e muitas vezes ela vai comprar de você, não da sua empresa. Então isso é interessante você ter essa interação com o cliente. E se a pessoa tem timidez, ela tem vergonha de mostrar ali o rosto, o que ela pode começar fazendo? Ela pode começar mostrando uma foto do produto dela. Por exemplo, pega lá a foto do hortifruti, dos produtos. E ela não precisa aparecer, ela pode filmar e falar, né? Você filma um produto, né? Você pega o produto, filma e fala sem aparecer. E depois você vai aparecendo aos poucos, vai quebrando essa timidez. E outro benefício que a gente fala até quando o cliente nosso, quando ele tem a rádio, a Facilita Rádio na loja, né? A nossa empresa de rádio interna, eu forneço para ele esse spot comercial e eu sugiro isso para ele. Eu falo, ó, se você é tímido, não tem problema. Pega lá, eu tô falando de uma promoção ali de alguns itens, pega isso e filma lá os seus itens e coloca ali. Então já tá pronto o vídeo, usa o meu áudio com as suas fotos, com a sua filmagem. E vai ficar muito bacana. Exatamente. Né? Essa então é a opção de fazer. É potencializar, né? E uma coisa que está muito em alta também, né, Vinícius? São os Reels, né? Que são aqueles vídeos que vão aparecer para muitas pessoas, inclusive aquelas que não são seguidoras isso que é o interessante do Reels. O Reels, ele aparece para pessoas que não te seguem, né? Porque o que você posta ali no seu feed, ele só vai aparecer para quem te segue. E até uma outra coisa que o pessoal não sabe é que ele só aparece com uma porcentagem dos seus seguidores. Existe uma inteligência artificial, né, no Instagram, e ele pega e mostra o seu conteúdo para quem está interagindo com você. Se você tem muita pessoa interagindo, ele mostra. Se você não tem tantas pessoas interagindo com o seu produto, ele vai mostrar para uma pequena porcentagem. E isso que você falou é muito importante, porque eu observo algumas empresas e falo assim, não, eu não preciso fazer propaganda não, porque eu já tenho 2.000 pessoas no meu Instagram, 3.000 pessoas no meu Instagram. Exatamente. Só que não vai chegar para mais de 10%. O pessoal tem muito isso na cabeça de seguidores. Cara, número não quer dizer nada, tá? Isso aí não quer dizer nada no Instagram se você não tem engajamento. Engajamento é isso que eu falei, pessoas interagindo com sua marca. Se você tem muitos seguidores e não tem engajamento... Isso aí. E aí, entrando numa outra situação, não é o bate-papo de hoje, mas é também interessante a gente falar sobre, você também, na hora que você vai contratar alguém para fazer uma propaganda sua, para fazer algum marketing seu, é interessante que o seu produto converse com o cliente com o seguidor daquela pessoa. Porque exatamente. Quando você vai contratar, por exemplo, um influencer, né, para divulgar o seu produto, é interessante que você saiba quem são os seguidores desse influencer. Né? Exemplo, se você tem uma loja, uma influencer, uma mulher, né? Geralmente mulher faz propaganda de coisas mais femininas, roupas, né? Se você tem uma borracharia e faz um trabalho com a influência dessa, o resultado não vai ser muito bacana. Talvez não vai conectar tanto ali. Exatamente. O público dela é geralmente um público mais de mulher. Ou então uma mulher que faz muito trabalho de lingerie e tal, e aí uma loja de produtos gospel, de roupa gospel, sim, não vai conectar. Exatamente. Exatamente. Isso a gente chama de segmentação, que a gente vai falar daqui a pouquinho na questão dos anúncios pagos. Beleza. Então, assim, Vinícius, eu acho que já deu para dar uma clareada em quem tá acompanhando a gente e que estava com dúvida nessa questão do Instagram, da importância dele estar organizado, de ter um bom arroba, um logotipo direitinho, o nome do usuário, uma bio preenchida direitinho. E assim, se a pessoa tem dificuldade, ela não sabe como fazer, ela tem que contratar alguém que saiba. Então, assim, entra em contato com a gente, eu vou indicar o Vinícius, ou entra em contato direto com o Vinícius, para deixar ali o trabalho realmente bonito. Exatamente, essa é a importância de você contratar um profissional na área, né? Senão você vai estar fazendo, às vezes o pessoal, quando faz de maneira errada, isso aí gera o efeito contrário. Ao invés de atrair seguidores, você afasta, né? E perde muitas vezes uma venda. Isso aí, até porque assim, a rua mais movimentada do mundo é a rede social. Exatamente. E que tá ali gratuitamente para você usar, e não só para ficar postando fotinho. Sim, mas aí a gente tem que, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é usar a estratégia certa. Isso aí. Não é só estar, mas estar de forma profissional. Agora, antes de a gente entrar ou então a gente já tá nessa pegada, vamos seguir então pra gente falar um pouquinho dos anúncios pagos, né? E depois a gente fala um pouquinho de umas dicas de artes, porque eu vejo cada coisa por aí, mano, que não... Nossa, sim, isso aí combinação de cores e tal. Mas assim, gestão de tráfego. O que é esse trem, mano? Então, vamos falar bem gestão de tráfego, né? O pessoal confunde isso, né? Não é tráfico, é tráfego. São informações que a gente tem aqui
no Instagram, né? Então, eu comparo muito o tráfego com a pescaria, um rio. Ele está fluindo ali, tem os peixes como se fossem as pessoas que estão navegando. E como que você vai numa pescaria pegar um determinado peixe? Você tem que ter a isca certa, né? Se você não tem a isca certa, você não vai pegar determinado peixe. Então, é assim que funciona o tráfego. Para atrair uma pessoa que tem interesse no seu produto, você tem que fazer a oferta certa. E aí, assim, uma coisa que você está falando aí, e só para as pessoas entenderem, a questão dos anúncios pagos é porque gratuitamente, vamos botar, você tem lá o seu Instagram, gratuitamente, né, organicamente que se fala, mas aí só para a pessoa entender, de graça, vai aparecer para no máximo 10% daquelas pessoas que ela tem ali como seguidores. A partir do momento que você paga a rede social, vai aparecer um número muito maior. Foi o que a gente falou agora há pouco, ele vai aparecer para o pessoal que interage com você. Essa porcentagem que interage com você vai aparecer. Então, sei lá, de um Instagram de 2.000 seguidores, vai aparecer aí para 200, 300 pessoas no máximo. Então, de forma orgânica, né? E só para o pessoal que te segue. Além de ser só o pessoal que te segue, ainda é muito pouco. Isso aí. E que vale ressaltar que essas ferramentas são criadas, não são ferramentas criadas só pra gente se divertir, são ferramentas criadas para eles ganharem dinheiro. Sim, né? Então o Instagram quer que a gente pague ele para ele poder mostrar o nosso produto. A ideia deles é realmente ganharem, né? Muitas vezes até o Instagram ele oferece para você, a primeira vez você fazer um anúncio de forma gratuita, né? Te dá um gostinho de como funciona para depois você pagar para eles, né? Pra divulgarem o seu produto. E aí, falando da questão do anúncio pago, da gestão de tráfego, dos anúncios pagos, eu sei que aí é um universo gigantesco, mas o que você pode falar sobre? Então, aí que tá, né? Tem como fazer, as pessoas conseguem fazer, mas aí que tá a importância de um profissional fazer isso. Porque não adianta você fazer de qualquer maneira que não vai atrair resultado. Né? Exemplo da pescaria ainda. Você joga uma rede, você vai pegar os peixes, mas você vai pegar talvez os que você não queira. Então você vai ter gasto de energia separando para achar só o que você quer. Seria muito mais adequado e muito mais assertivo você jogar uma isca para determinado peixe, ter o equipamento certo e pegar só o que você quer. E a constância também, né? Não adianta você jogou a rede hoje, terça-feira, mas talvez os peixes estão pro carnaval, cara. Exatamente. Então eles não estão lá. Então é importante que você jogue amanhã de novo, você jogue na sexta e assim ter uma continuidade, ter um tempo mínimo. E o anúncio ele vai trabalhar para você de forma automática, né? Você contratando um profissional que sabe o que está fazendo, ele vai colocar o anúncio ali, fazer o trabalho dele e você, o cliente não vai precisar ficar entrando, configurando nada, né? Um anúncio, exemplo de... Vamos fazer um anúncio dessa caneca aqui. A gente vai selecionar um público que tem interesse em caneca. Isso aí se chama segmentação, né? Então, eu vou oferecer para o público que tem interesse naquilo ali. Então, quer dizer que vai vender para todos? Não, mas a probabilidade de vender para quem já tem um interesse naquilo ali é muito maior. E aí, uma outra coisa que é interessante falar também, Vinícius, que eu tenho caneca, mas eu não vou botar na internet porque eu só vendo para minha cidade. Não tem problema. Na questão do anúncio pago, você pode segmentar que esse anúncio apareça só para a sua cidade. A gente consegue segmentar a região, a gente consegue segmentar a plataforma. Por exemplo, a pessoa pode usar só o Instagram, só o Facebook, YouTube, TikTok e outras plataformas. A cidade, né, a gente já falou. A idade também, você tem um produto que é para uma determinada idade, às vezes é para um público jovem, não tem sentido você mostrar ele para um público de idade, né, mais velho. Por quê? Você está jogando dinheiro fora. Então é muito melhor você pegar esse dinheiro e mostrar só para esse público. Aí a gente tem dados demográficos, interesses. A gente consegue mostrar, exemplo, uma pessoa, um produto, sei lá, de casamento, uma pessoa que ficou noivo agora. Então a gente consegue ali, através desse segmento, mostrar esse produto para quem acabou de ficar noivo. Então a probabilidade de você fazer uma venda é muito maior. Então é uma coisa muito mais assertiva, é uma afinidade de configurações que a gente tem ali para fazer. Isso aí, mas aí no anúncio pago é primordial que ela busque um profissional. Exatamente, por causa dessa gama de possibilidades que tem. Que não adianta você mostrar para muitas pessoas, claro, se você mostrar para muitas, o segredo está aí. Você mostrar para muitas, você vai fazer uma venda, mas se você mostrar para muitas que ainda tem interesse no seu negócio, você vai vender muito mais. E outra coisa também, o mínimo de tempo. Não adianta fazer, e isso nós já vivemos isso na pele, né, com o nosso próprio exemplo, de fazer um anúncio uma semana, 15 dias e esperar um resultado absurdo. Porque a rede social ela vai depender de um tempo, o algoritmo ali ele vai depender de um tempo para fazer uma leitura do melhor público, para ele de fato entregar um bom resultado.
Então, o ideal é que a pessoa faça no mínimo 3 meses de anúncio. Exatamente. O cliente tem que ter essa consciência que o primeiro passo a gente vai estar buscando a configuração adequada para o anúncio, né? Saber qual que é o público interessado, para a ferramenta poder entender quem que é. Então, tem esse tempo que depois a gente vai ajustando. A gente vai pegar primeiro esses dados, essa análise que a gente chama no tráfego de métricas. Então, ver o que funcionou melhor, né? Apareceu mais para tal idade, apareceu mais para tal lugar, tal lugar. A gente vai depois no próximo anúncio priorizar esses lugares que teve o melhor desempenho. Então, isso aí chama de métricas e esses ajustes que a gente vai fazer no anúncio. Então, não adianta, tive um cliente mesmo, que eu fiz para ele um anúncio, deu 2 dias, e já começou a reclamar que não estava dando resultado. E eu expliquei para ele que em 2 dias não teria como fazer um anúncio dar resultados. Aí depois a gente foi configurando e tal. Hoje em dia, esse cliente, mesmo cliente, a gente acaba de fazer o anúncio, rapidinho já está surtindo efeito, porque esse público já foi aprovado, esse público já foi configurado, a gente já sabe o que gera resultado para esse cliente. Então a gente prioriza mostrar para esse público. E a própria rede social, ela é uma inteligência artificial. Então Exatamente, esse público já está salvo ali. Eu já salvei esse público, então ela sabe que aquele público ali dá resultado. Então, e outra coisa, o Facebook, ele quer que você tenha resultado, porque você está pagando, se você tem resultado, você vai fazer de novo. Ele não tem interesse em pegar o seu dinheiro e não mostrar para ninguém. O interesse dele é que você tenha realmente resultado com o que você está fazendo para ele poder ganhar mais o seu dinheiro num próximo anúncio. Porque se você investiu 1.000 e ganhou se investiu 1.000 e ganhou 2, ele fala, caramba, na outra vez o cara vai querer investir 1.500. Exatamente. E assim sucessivamente. Beleza. Essa parte de anúncios pagos, Vinícius, eu acho que dá um outro bate-papo, um outro podcast, assim, de horas. Sim, então, tem uma infinidade, como eu falei, de configurações, estratégias. Tem a questão do criativo, né? Qual a arte que a pessoa vai usar. O criativo é o que a gente usa. Exemplo, um vídeo, uma imagem, uma arte. Inclusive, nesse período, você que está assistindo o nosso bate-papo aí, com certeza já deve ter aparecido para você o anúncio nosso aqui do Estúdio Realize Podcast. Exatamente. E aquele anúncio, né? Até o pessoal parece que... Você começa a pesquisar, exemplo, você pesquisa uma determinada coisa, daqui a pouco você abre um outro aplicativo e começa a aparecer para você. Isso aí é uma gestão de tráfego. Eu achava até que era o celular, quando eu não entendia desse trem, eu achava que o celular ficava ouvindo a gente. Na hora que você falava assim, tô querendo comprar uma caneca. Aí o celular ouvia que você queria comprar uma caneca. Mas existem aplicativos que eles fazem isso. Eles têm acesso... Exemplo, todo aplicativo que você coloca no celular, você tem que permitir o acesso, se você quiser usar o aplicativo, às fotos e ao microfone. Então, tem alguns aplicativos que eles conseguem fazer isso. Então, é melhor desligar o telefone à noite, pra ser mais seguro. Quem já assistiu o Exterminador do Futuro tem medo. Então, eu não assisti ainda não. Ainda bem, né, Gilmar? Beleza, Vinícius, vamos dar aqui umas dicas de artes então, porque hoje é terça-feira de carnaval e a ideia do podcast é justamente isso, não é se fazer um conteúdo cansativo, não é fazer um conteúdo tão longo, é despertar na pessoa ela acender realmente aquela lâmpada de tipo assim, caraca, o meu negócio não tá ela legal. Tem que mudar, porque só você fazer uma pesquisa, você tem o seu negócio? Pega o tema do seu negócio e pesquisa no Google para você ver quantos que tem de forma profissional. Né? E a mesma coisa, o cara, na hora que for contratar, ele vai fazer a mesma coisa. Vai pesquisar no Google, vai pesquisar no Instagram. Então, você acha que ele vai contratar o seu, que assim, não tem nada de profissional, ou ele vai contratar um outro que está profissional? O que gera mais credibilidade na hora do cara contratar um serviço? É pensar exatamente nisso. Eu compraria de mim mesmo? Então, se você comprar de você mesmo, beleza. Agora, se você não comprar, hoje mesmo eu tive 3 experiências e a primeira experiência, não vou contar os milagres aqui sem contar o santo. Eu estava na primeira oportunidade, eu fui em um determinado local para comprar algumas frutas e tal. Cheguei lá, na hora de passar no check-out ali, passar no caixa, tinha 3 carrinhos. E eu não estava conseguindo passar ali no caixa. Eu peguei e guardei os carrinhos, coloquei os carrinhos lá um atrás do outro. E até falei com um rapazinho que estava mexendo no WhatsApp, um colaborador da empresa estava no WhatsApp. Falei, quero um desconto depois, até brincando e tal, né? Mas você vê, olha que absurdo. Exatamente. Então, e existe um vilão que ele quebra todo o negócio, que ele se chama dono. Esse é o principal responsável por quebrar os negócios. Tem crise? Tem. Tem problema no governo? Tem. Mas o principal que quebra todo o negócio é o dono. Na verdade é um conjunto, né? É uma gestão, né? É o conjunto. Mas se o cara não tem todos esses problemas e o cara não se mexe,
Ah, sim, e tudo parte dele, realmente, né? Exatamente. Ali- A mudança parte do dono. Se as vendas não estão legais, você tem que mudar. É. E até uma coisa que as pessoas fazem muito errado, né? Que começa a ter um problema financeiro, um problema às vezes de venda. Qual que é a primeira coisa que o cara cancela na empresa dele? A propaganda. A propaganda. Se você tem um produto que já não está vendendo muito legal e você para de oferecer, qual a tendência? Vender menos ainda. Menos ainda. Aí você vai ter que fechar o negócio. E o que faz com que qualquer negócio se mantenha de pé são as vendas, é dinheiro entrando. Exatamente, todo negócio é venda. Independente se ele for um produto ou serviço. Você tem que vender para poder manter o negócio. E se não tiver essa receita, não vai. Então é muito importante que você tenha um negócio, qualquer tipo de negócio, prestação de serviço, você estude o mínimo de marketing para você montar. Você está montando um negócio, você estude o mínimo de marketing para você ter consciência de como divulgar aquilo ali, de saber que você precisa investir em propaganda para poder vender. Marketing, gestão financeira, para você saber lidar com o seu dinheiro, liderança, para você saber lidar com o time. E, na verdade, é um processo contínuo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por estudos Sim. e estudo demais. E eu percebo que o maior desafio, o maior calcanhar de Aquiles, apesar de a gente ter um sócio que é, na minha concepção, um sócio que é sacanagem, porque é um sócio que mais suga do que volta, que é o sistema, que é o Sim, governo, sim. né? Acaba tirando muito e voltando pouco. Né? Uma coisa que eu não concordo e acho extremamente errado. A pessoa que tem um negócio, talvez seja, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o cara tem uma borracharia e ele quase não gasta água, mas a água dele é R$1.000. O outro cara que tem uma residência que tem 4 pessoas que moram, paga R$100 de água. Então, assim, nossa... Existe muitas travas e o governo ele suga realmente muito das empresas. E quem produz é sugado. E o que eu sempre falo, o que gera emprego são os empresários, não são o governo. Né? O que gera são as empresas. Porque as empresas elas contratam. E o dinheiro que o governo... mas a prefeitura é um grande empregador. Mas ela paga com dinheiro de quem? Dos impostos. Exatamente. Que vem das empresas, na maior parte. Das pessoas. Né? Vem das pessoas e o grosso mesmo vem das empresas que pagam um valor absurdo. Muito. E quando ele paga muito imposto, ele tem que reduzir o número de funcionários que ele poderia contratar. Então, ele está deixando de gerar emprego. Isso aí. Exatamente. Então a gente tem que ver, analisar muito isso e valorizar os empreendedores que são corajosos demais. Eu admiro muitos empreendedores, torço demais para eles e o nosso universo aqui do podcast, não só porque nós somos apaixonados por esse viés, não só porque nós temos soluções para os empreendedores, mas porque eu acredito que a transformação do mundo está em empreender. Que não precisa ser no seu próprio CNPJ. Você pode empreender no CNPJ dos outros. Como assim? Sendo um funcionário de excelência. Sim, e aí tem os dois lados da moeda. Saindo dessa empresa, hoje foi o dia dos acontecimentos. Saindo dessa empresa que aconteceu lá o negócio do carrinho, eu entrei em uma outra empresa e aí a menina me ofereceu um outro produto. Ela falou assim, você levaria esse produto aqui para me ajudar na minha meta? Eu falei, não posso porque eu tô de dieta. Só que, aí a gente conversando e tal, ela falou assim, eu preciso atingir o número de 20 dessa venda por dia, porque se eu atingir só 19, eu não ganho a minha bonificação. E aí eu fico pensando... Se ela atingiu 19, ela já não merece um carinho, já não merece um plus a mais? Sim, sem dúvida. Então você ter a porcentagem a mais, eu sou muito a favor das porcentagens, meritocraticamente, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Só que se você atingiu o máximo, que era o 20, beleza que você ganhe sobre os 20. Agora se você atingiu 19, que você ganhe sobre 19. E aí fica uma dica para os nossos amigos empresários. Valorize o teu time também. Porque esse negócio de só tapinha nas costas, meu irmão, isso que o funcionário... é importante, mas ele precisa pagar as contas no final do mês. Sim, ele também tem sonhos. A pessoa fica desmotivada, né? O cara que dá o sangue na empresa e ele não vê... O resultado... ele acaba se acomodando também, porque pensa o seguinte, lógico que a gente é empreendedor, a gente não gosta desse tipo de atitude, mas se a pessoa está num trabalho e ela não vê motivo nenhum ali que vá evoluir, né, financeiramente... Por que eu vou me dedicar mais do que o outro que está ali? Então, eu acho que essa valorização por parte também dos empresários é fundamental. Com certeza. E aí o terceiro episódio, para a gente entrar aqui nas dicas de artes, é um negócio que abriu recentemente próximo aqui de casa. Acabou a nossa água aqui. Geralmente o mercadinho que a gente compra aqui está fechado, do ladinho de casa, porque hoje é feriado. E eu queria comprar uma água. Só que ele não tinha água de 1,5 litro. Até porque... Você, Vinícius Brito, almoçou hoje aqui em casa, junto com a excelentíssima Amanda. Então, assim... Estava muito bom. Estava gostoso, né? Agradecer a minha cunhada Gilmara. É uma Masterchef maravilhosa, né? E aí,
eu fui comprar água de 1,5 litro. Ele não tinha essa água de 1,5 litro, só tinha garrafinha. E aí o que que eu fiz? Eu fui em outro local, na padaria, para comprar água. Só que também não tinha, porque ele falou que acabou com a venda do carnaval. E aí eu fui num outro mercadinho em frente. E aí eu comprei lá 4 águas de 1,5 litro e ainda comprei 1 litro de leite. Sim, você foi para fazer uma compra e você fez mais. Fiz mais de uma. Agora você imagina se esse primeiro que está começando o negócio tivesse a garrafa de 1,5 litro. Eu teria comprado a água com ele e teria comprado o leite com ele. Sim, isso que falta às vezes é a pessoa estudar. Muitas pessoas montam um negócio, mas não sabem o que está montando, só monta. É. E ter o básico daquilo, né? Se você Ter o se básico. propôs a ter um posto de gasolina, tem que ter Por isso gasolina. que você tem que estudar qual que é o básico, porque as pessoas geralmente montam sem muito capital. Então, o que que é o básico disso aqui para mim ter? Para mim poder vender mais e poder reinvestir. Por isso tem que ter esse estudo. Se não tem esse estudo, como é que ela vai saber o que vai sair mais? Isso aí. E aí, falando agora de atendimento, que depois a gente vai ter outro bate-papo sobre atendimento também, mas aí uma dica para a pessoa. Se aconteceu isso na sua loja, a pessoa foi lá comprar um produto que você não tinha, você pode falar o seguinte, falar, ó, eu estou começando, ou então mesmo você que já tem um tempo de mercado, fala assim, ó, infelizmente hoje eu não tenho. Mas deixa eu anotar certinho aqui qual o produto que você precisa e o seu telefone, porque eu vou encomendar e eu te aviso na hora que esse produto chegar. Exatamente. Ela tem Olha que o ver carinho. se é um produto também recorrente. Né? Às vezes a pessoa vai procurando uma coisa também que ela só vai vender uma vez na vida dela. Então ela tem que analisar depois aquilo ali, o que teve procura e botar no estabelecimento dela. Mas na maioria das vezes vai ser um produto que você não vender para aquela ali, vai vender para uma outra. Sim, Né? Só se sim. for assim, claro, um negócio muito doido, né? Muito diferente. Agora, por exemplo, a água. A água é um negócio que se ela não vendesse para mim, ia vender para outra. Sim, é o básico também, né? É o básico, né? Só que talvez esse a mais, nós gostamos de ser bem tratados. Você que tá me ouvindo, você gosta de ser bem tratado. Eu gosto, você gosta de ser bem tratado. Então, quando você percebe que você está sendo reconhecido, que a pessoa te percebeu e ela quer resolver aquele problema seu, Sim, até a forma que ela você é vai querer atendido, voltar. né? Até uma outra coisa que a gente não vai falar hoje é a questão do atendimento nas redes sociais. Então, isso é uma coisa que a gente, para um outro bate-papo, a forma que você atende na rede social é muito importante. Porque uma coisa é a gente falando, né, pessoalmente, por exemplo, você tem esse produto aqui? Não tenho. Agora, se a pessoa te pergunta na rede social, tem esse produto? Não tenho. Você pode interpretar de qualquer maneira. Ele foi grosso. Então, a forma que você responde na rede social também, isso é importante. Isso aí. Que é uma coisa que eu odeio na hora que eu faço alguma pergunta na rede social e a pessoa vem e me dá um tininozinho. Isso aí é terrível também. Né? Conhece alguém que faz isso, Chumara? Conheço algumas pessoas que fazem também. Então, assim, porque realmente aquela pessoa pode ser assim, beleza, só que eu posso interpretar também do jeito assim, tá. Exatamente. Mas então tem que ter muito cuidado com isso. Outro papo, que senão a gente... Dicas aqui de artes, de criação de artes, que é interessante a pessoa ter. Então, vou passar algumas dicas aqui, porque essa é uma parte que a gente precisaria de um auxílio visual para a pessoa poder entender melhor. Mas algumas dicas são interessantes. A combinação de cores, isso é uma coisa que você deve se atentar na hora de fazer uma arte. Eu vejo as pessoas misturando, colocando cores muito parecidas. Em exemplo, em texto e fundo. Quando você tem um fundo escuro e você trabalha uma fonte escura, né, não é legal. Então, ou você tem um fundo claro e trabalha uma fonte clara, também não é legal, porque você não dá destaque de uma coisa para outra. Eu vejo muito isso em placa, né? E de farmácia, por exemplo. Farmácia, não sei que o pessoal entendeu que tem que ser azul e vermelho. Tem muito isso. Né? Então, azul e vermelho são duas combinações péssimas. Não dá para ver. Principalmente se estiver um pouquinho mais afastado, né? Não dá para placas, entender. Isso aí fica péssimo de trabalhar. Até na rede social fica ruim. Então tem essa diferença, né? Ter esse cuidado em trabalhar cores diferentes, tanto para o fundo quanto para a letra. Não escrever em cima de imagens, isso também dificulta a leitura. Quando você escreve, por exemplo, um texto em cima de uma imagem, tenta escrever numa parte que não tem muita, que seja uma cor mais sólida, não tenha tanta coisa no fundo, ou se precisar criar um box para você escrever, né, um retângulo, um círculo. Isso é uma outra dica. E tem várias, né? A gente precisaria aqui também ter mais horas para explicar, mas são algumas dicas básicas que a gente pode falar aqui. Esse cuidado visual com as cores, aonde você escreve, o número de caracteres. Exemplo, tem arte, às vezes os clientes... A gente sempre fecha um cliente, às vezes, que não entende muito, ele sempre pede para fazer
um carnaval na arte, né? Isso pelo contrário, isso aí na rede social ele passa desapercebido. Você tá rolando ali, já tem muita coisa, cara. Já tem muita imagem, já tem muita texto, arte. Então, se você passa ali um post que tem muita coisa escrita, passou. Então, o interessante na rede social são as imagens. As imagens chamam a atenção. E o texto, ele vai explicar a imagem. O texto explica a imagem, o que está no texto, a pessoa, opa, me interessou. De quem que é? Vai procurar a logo. Então, você também não precisa colocar uma logo gigante em posts. Você pode colocar a logo mais embaixo, assim como as informações de contato. Deixa para baixo no pôster. Não precisa poluir. Isso aí, a mesma coisa acontece com a gravação. Você falando aqui, eu até estou tendo um déjà vu de uma vez que um cliente me pediu, na produção de um spot comercial, para fazer a gravação da padaria dele. E aí ele falou assim, não, eu quero que você coloque aqui tem rosca, quero que você coloque aqui tem isso aqui, que tem isso aqui, que tem isso aqui. Aí eu falei com ele, então, mas se você não tiver isso numa padaria, desiste, né? Isso é o básico, É o básico. Vende até pão nessa padaria aqui. Exatamente. Aí eu falei, é muito mais interessante a gente trabalhar o conjunto da obra. E aí eu sugeri para ele, falei, melhor nós fazermos uma gravação nesse estilo. Venha tomar aquele cafezinho delicioso com a gente na padaria Sim, até do pelo João. tempo, né? Se você for colocar a gente tem ali 30 segundos. 30 segundos, o pessoal quer colocar 2 minutos. Às vezes é uma propaganda que vai rodar num carro de som, vai rodar numa rádio. Então a pessoa ali, 30 segundos, o cara já passou na frente ali da sua casa, já está longe. 30 segundos, tudo bem, né? Que é o padrão. Exemplo, 1 minuto. Né? A pessoa já está longe, já sumiu, você não entende nada. Às vezes você pega a gravação pelo meio. Isso aí, exatamente. E aí uma outra dica, isso aqui é uma dica para os meus amigos que são locutores e principalmente aquela galera que trabalha com carro de som, com motopropaganda, e é o que eu faço para os meus clientes que trabalham com esse tipo de mídia, que é a propaganda de rua, que é o quê? Gravou um comercial, por exemplo, de um mercado. Eu falo ali o nome do mercado, faço a abertura do comercial, falo ali 3, 4 produtos, falo de novo o nome dessa empresa, falo ali mais 3, 4 produtos e falo novamente o nome dessa empresa. Justamente por isso, porque ele começou a andar com a moto ou com o carro aqui, não vai ir tão longe e vai falar de novo o nome da empresa. Então isso é uma dica bem bacana para quem trabalha com faz esses comerciais de rua aí, de carro de som, de motopropaganda. Vinícius, então acho que por hoje já compartilhamos bastante coisa bacana, né? Eu acho que sim, né? Fechar para não prolongar muito também. Isso aí, muito, muito legal. E aí, lembrando que nós temos o nosso Instagram aqui embaixo, que você pode entrar em contato com a gente. Vinícius vai estar compartilhando mais conteúdos desse também na rede social, né, Vinícius? Para agregar nas empresas, para ajudar as empresas, para promover o trabalho, né? Exatamente. Quem quiser, né, até fazer um jabá aqui, quem quiser contratar o trabalho. Hoje eu faço trabalho, né, de design, são artes profissionais para rede social. O trabalho também de gestão de tráfego. E tá vindo novidades aí também que a gente está estudando, são logotipos em 3D. Pra gente usar no filtro do Instagram, isso é muito bacana também, é uma coisa que está em alta. Isso aí, em breve a do Gilcimar Brito Podcast vai estar prontinha, a gente está investindo sempre, né, em cursos, em melhorias para trazer novidades para os clientes. Outra coisa que você tem lá para os clientes também é a questão do pacote de figurinhas, né? Que são as figurinhas do WhatsApp, né? Porque geralmente na hora que a gente responde aí o comentário, sim, eu tô conversando contigo, você isso aí também é legal, comigo. né? Eu já fiz para alguns clientes, é uma versão beta, né? E agora a gente está aprofundando mais nessa questão. Porque ali as figurinhas são legais, a gente usa no dia a dia, né? Uma carinha feliz, outra, às vezes, zoando um amigo e tal. E é uma coisa mais informal. Isso é legal para você usar na empresa também. Lógico que você tem que ter um cuidado com o que você vai usar, né? Mas é legal você usar, que isso aí gera uma interação com o cliente, né? Uma amizade, fica uma coisa mais descontraída. E a própria questão do posicionamento da marca, da sua marca está na cabeça do cliente. Muitas vezes o cara salva a figurinha e manda para uma outra pessoa. Sim, e ainda tem essa questão de proliferar a sua marca, né? Sim. Então, ainda tem esse exatamente. ponto. E você pode simplesmente mandar um bom dia para a pessoa, quando você pode mandar um bom dia para ela com a sua marca. Que ela vai ver o bom dia e ainda vai ver lá Gilcimar Brito Podcast. Sim. É o que a gente falou da questão da marca, exemplo, na garrafinha e tal, você está gerando um marketing ali indireto. Isso aí. E quem não é visto não é lembrado. Existe hoje, já existia uma concorrência absurda, mas antes era uma concorrência muito local. Tinha a padaria sua, a padaria do João, do Pedro e do Manel. Ponto. Hoje tem a sua, do Manel, do Pedro e mais umas 10 dentro da tua própria cidade, só que agora ainda tem o Brasil inteiro. Sim, essa é chegando para você. Essa é a importância do marketing, da propaganda. Você está aparecendo toda hora pro cara. Né? O cara pensar, sei lá, num pão, já pensar na padaria do João ali. Então, você já vem direto na cabeça dele.
Porque como é que você vai se diferenciar do outro? Tem que encontrar um jeito, porque o pão o João vende, pão você vende também. Sim. A qualidade, fundamental. Só que só a qualidade não vai fazer com que o cara te procure, não. Você precisa estar na cabeça desse cliente o tempo todo. Né? Vinícius, beleza, show de bola, cara. Muito obrigado aí de coração pela sua presença. Obrigado por ser meu irmão, que você é um irmão maravilhoso. Se eu pudesse pedir a Deus para me fazer o irmão lá do jeito que eu sonhasse, eu ia pedir exatamente quem eu tenho hoje, que é um irmão maravilhoso. Caraca, hein? Escorreu até uma lágrima aqui, ó. Viu? Mas eu que agradeço o espaço, você também, a gente sabe, eu sempre me inspirei em você é um cara também incrível, maravilhoso. E desde jovem, né, e até agradeço a Deus por ter você, porque provavelmente, talvez teria esse viés empreendedor também se não fosse pela sua influência. Então, te agradeço muito por isso também. Tamo junto, beijo pra nossa mamãe, pro papai lá, Vilmar e Dona Maria, que fizeram a gente, né? Sem eles nós não estaríamos aqui. Beijo pra minha parceira de vida, Gilmara Silva. Beijo pra sua namorada Amanda, que tá aqui nos bastidores com a gente também, que é uma pessoa maravilhosa. Beijo pra ela, eu que dou, pô. Hã? Beijo pra ela, eu. Não, quem dá, eu preciso te falando, pra você entregar o beijo pra ela. Ah, bom, cara. Entendeu? Ah, sim. Rapaz, olha, namorado ciumento, cara. Sou um cara que aí, ama, né? cuida. Isso aí. Que Deus abençoe vocês, né? E chama a gente pro casório, bom? E eu vou passar aqui os nossos patrocinadores, nossa segunda parte aqui dos nossos patrocinadores, pra gente finalizar o nosso papo. Deixa eu dar o barulhinho aqui. Vinícius, inclusive a gente está falando aqui de presente, olha só que bacana, para você presentear a sua excelentíssima, os produtos da Montal, deixa eu dar um pause aqui, hein? Os produtos da Montal são maravilhosos, com aquele precinho de primeira, com aquela qualidade top demais. E se você comprar pelo site, você pode colocar lá o nosso cupom. Comprando no site montal.com.br, é só colocar o nosso cupom campeão10 e você vai ter 10% de desconto na sua compra. Outra coisa para você que vai malhar, fazer aquele exercício, ficar ainda mais elegante, os produtos da Maçã são os produtos perfeitos para você. E de qualquer lugar do Brasil você pode fazer sua compra, é só clicar maçã.com.br. São os nossos patrocinadores. Chegando mais um parceiraço nosso, que é o CELC, Centro Educacional Universidade da Criança. São 25 anos de história, então lá se vão aí mais de 2 décadas. Eles compartilharam a história deles com a gente no nosso episódio de quinta-feira passada. Então, se você quer ouvir uma história aí cheia de princípios, de valores, então clica no nosso YouTube aqui embaixo, né? E vai lá no episódio com a equipe do CELC, que você vai realmente se apaixonar por essa equipe maravilhosa. Meu muito obrigado e meu abraço carinhoso também para todo o pessoal do nosso Armazém Supermercados, que tem 2 unidades, tem o nosso Armazém Supermercados no Cônego e também em Nova Suíça. E você que não tem o Clube de Descontos, baixe agora no seu celular, Clube de Descontos Nosso Armazém, e tenha descontos especiais. Nosso muito obrigado também a DL Pneus, nossa parceira lá de Bom Jardim, que é cliente também. DL Pneus também. Um abraço lá para Cleiane, pro marido dela, como é o nome do esposo dela? Cláudio, também gente boa demais. Isso aí, são pessoas maravilhosas e inclusive estão com promoção, né, Vinícius? Aí a gente tá falando de design, esse aqui foi um dos designs que você fez, ó. Olha que bacana, né? Claro, limpa a arte, então realmente sim, muito profissional, né? Porque a gente falou, né? Aqui agora a gente tem um auxílio visual, é mais fácil de explicar. A gente vê que o fundo, ele não tem a briga, né? Vamos mais dizer assim, com o que está escrito, né? O que está escrito, ele já está numa caixa, num box, num retângulo ali, num fundo destacando bem, um fundo vermelho. Então, isso é interessante. Você vai escrever, sempre escreve em fundos que são bem diferentes do que está escrito, de cores diferentes, né? E você vê que aqui é um bate-pronto, né? Você olhou ali, você já sabe que é uma promoção, tem o pneu grandão, então automaticamente é de pneu a promoção, e do lado tá ali, ó, a descrição do pneu e o valor. Exatamente. E a logo embaixo, onde e a logo embaixo, se despertou o interesse da pessoa, a pessoa vai ver de que é. Qual empresa que é. Então, tem ali a promoção, tem o produto, tem o valor, da onde que é e como que entra em contato com a empresa, com o telefonezinho do lado. Isso. E o interessante disso aqui, eu só coloquei o telefone, porque às vezes as pessoas compartilham em outras plataformas. Às vezes ela baixa e tal, então é interessante. Ou manda para alguém no WhatsApp, se alguém manda para outra pessoa na frente, né? Exatamente, porque ela já está no Instagram, né? Mas o interessante é manter também, isso é uma dica. Isso aí, muito legal. E olha só, promoção então para você na DL Pneus em Bom Jardim, do ladinho do Corpo de Bombeiros, pneus 175/70, aro 13, Goodyear, por 330 à vista apenas na DL Pneus em Bom Jardim.
Nosso muito obrigado também, o nosso abraço especial para a galera da Texel, que fica em Bom Jardim, em frente à rodoviária. Tem também em Cordeiro, em frente à rodoviária, e em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, próximo à praça. Inclusive tem promoção para você, é o Carnaval de Ofertas da Texel. Na compra de um copo Stanley, você ganha uma alça no cartão R$ 99,90, no dinheiro R$ 89,90. Ah, Jusimar, mas eu já tenho o copo. E o que eu posso fazer? Você pode comprar só a alça, apenas R$ 25,00 para você nas lojas Texel. Mais um parceiro nosso muito obrigado, a LGE Cariello Móveis e Equipamentos. Aqui no nosso estúdio tem vários equipamentos que são da LGE, porque nós confiamos e nós acreditamos no trabalho super bacana do meu querido Gustavo e de toda a equipe da LGE Cariello. E olha só, fica no bairro Ouro Preto, aqui em Nova Friburgo. Olha a frente da loja, que bonita. Tem também aqui, ó, várias cadeiras maravilhosas, móveis de escritório. Tem uma linha da Gelopar, pronta entrega, com aquele precinho super especial. Faz também o seu projeto 3D. É muito legal que você tenha o teu projeto, porque é uma exclusividade para você saber aonde vai encaixar cada coisa dentro do seu negócio. Então, aproveite e entre em contato com a LGE Cariello. E para você que vai cuidar da sua saúde, você percebeu, né, Vinícius, que eu tô ficando até aqui tá mais alinhado e tal, porque nós estamos o quê? Malhando. E o nosso endereço é a Soul Fitness, que fica no bairro PDC, Nova Friburgo. Inclusive, amanhã, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a Soul Fitness estará de volta com as suas atividades. Estava aí alguns horários fechados aí por conta do carnaval, mas amanhã de volta ao horário normal. E amanhã, 6h30 da manhã, né, Gilmara Silva, nós estaremos lá, bate pronto, para a gente começar o nosso exercício e cuidar da nossa saúde. E o nosso muito obrigado também ao Atacadão da Lingerie, que fica lá em Bom Jardim, para você que quer comprar aquela lingerie bonita, elegante. Lá tem roupas masculinas também, tem roupas infantis. Então, Atacadão da Lingerie no Jardim Ornelas, Bom Jardim. Você de qualquer lugar do Brasil pode comprar através do site Atacadão da Lingerie. Nosso muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, apoiadores, e é com eles que nós conseguimos levar em mensagens especiais para você que está do outro ladinho. Então, muito obrigado a todos eles. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo. Jusimar, você não mandou beijo para mim hoje no chat? Então, porque o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, ele foi feito previamente, ele foi gravado na terça-feira à tarde e está indo agora no ar para você na terça-feira à noite. Então, por isso que não deu para mandar aquele beijo especial para você no chat, tá bom? Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer novos episódios para a gente compartilhar com a galera, ensinamentos, para a gente compartilhar e aprender juntos, né? Com certeza, Gilcimar. O pessoal pode até deixar aqui nos comentários se quiserem um assunto, né? Um tema específico que eles querem que comente. A gente pode voltar aqui numa outra oportunidade para falar disso. Isso aí, com certeza. Forte abraço, Vinícius, sucesso. Valeu, muito obrigado. Deus te abençoe. E você que está do outro ladinho, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Gilmara Silva, amor de minha vida. Muito obrigado. Tá lá na parte técnica, como sempre. Arrebentando, e nós estaremos de volta agora nessa quinta-feira com mais uma edição do nosso Gilcimar Brito Podcast, e o nosso episódio dessa quinta-feira eu vou falar sobre justamente isso, podcast. Quais os benefícios de você ter um podcast? Eu vou trazer aí o Thiago e o Matheus, que são dois jovens bons jardinenses que tem lá o Noar Podcast, o maior canal de podcast da região serrana do estado do Rio de Janeiro, e eles vão bater um papo com a gente e falar quais são os benefícios de ter um podcast. E você é o meu convidado especial, quinta-feira às 18 horas, ao vivo, no nosso canal Gilcimar Brito Podcast. Forte abraço, fé em Deus, play nos sonhos e até quinta-feira.